Paz do Senhor, igreja. Amém. Mais uma aula importante. Uma revista que é sequência da revista passada, né? Nós estudamos sobre missões. E essa revista nós vamos estudar sobre a igreja. Então, se a igreja ela não sabe quem é ela, a sua identidade, como que ela vai cumprir o que Deus tem para a igreja? Amém? Pode se assentar. Uma lição um tanto difícil, né, de se dar. Aí eu vou pegar a fala do Alisson aqui, né, tipo, eu não queria dar essa lição, mas já chamou. Tudo bem, vamos lá. Então, para iniciar, a gente vai aqui, conforme a gente tem um subsídio, né, da revista do professor. Ele fala, nessa lição nós temos o propósito de evidenciar a importância da organização eclesiástica, ou seja, da igreja eclesiástica, né, que é a igreja local, né, o templo, essa é a eclesiástica, direcionando-a, diferenciando-a do institucionalismo e legalismo, né? Nós somos uma instituição, mas por causa que a lei exige isso, né? No caso, tem igrejas que nem instituição não é, no Brasil, né? Os desigrejados, eles falam que a igreja não é aquela que tem placa, não é um local, mas há necessidade. Se você não estiver dentro da lei, você é fora da lei. Você sendo igreja, né, parte da igreja, você não pode estar fora da lei. Então, há necessidade de se criar uma instituição nos dias de hoje. E o legalismo é uma questão de estar cumprindo leis, né? Muitos são contra, porque fala que a igreja já foi libertada da lei, não há necessidade de cumprir lei, mas a lei ela é necessária para que a igreja tenha organização. A lei ela foi dada por Deus a Moisés para que Moisés pudesse organizar ali, né, os irmãos da época. E os dias de hoje também não é diferente. Então, para tal, tomaremos como base de estudo o exemplo da igreja primitiva, que, embora possuísse uma estrutura organizacional simples e ainda em desenvolvimento, era visível e eficaz. Tanto que, como estudaremos, vem servindo de inspiração para diferentes formas de governo eclesiástico, ou seja, várias outras igrejas que têm formas diferentes de governo. No final vai ser o terceiro tópico, né? Eu não vou comentar muito sobre, talvez o pastor queira falar, quando ele tiver a fala, a respeito do governo das igrejas. Vai falar do nosso também, né? Da nossa igreja, o tipo de governo. Conheceremos os principais modelos vigentes nas igrejas evangélicas do país, no caso do mundo, né? Porque a igreja está espalhada pelo mundo, e esse tipo de governo também, incluído ou aderido pela nossa denominação. Esse nossa denominação que fala na lição aqui é no caso da Assembleia de Deus, mas pelo que eu notei, né, assim, pela lição a gente tem uma certa diferença, né? E essa lição ela tem alguns objetivos. O primeiro é aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, né? Essa visão igreja, aqui está falando como corpo de Cristo, então a gente tem que entender primeiramente igreja. Igreja não é um local. Qual a definição de igreja? A definição de igreja na época, né, conforme no dicionário, que vem da palavra grega, é assembleia. Era um grupo de pessoas reunidas. Isso é igreja, conforme está escrito na Bíblia. Nós vamos também compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Essa igreja viva e saudável que fala também, fala a respeito do corpo, né? E no terceiro objetivo é aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã. Aqui também tem um ponto que fala
Isso só está na revista do professor, tá? Muitos cristãos não compreendem a importância do zelo quanto à doutrina e liturgia. Quanto à doutrina, o ensino da igreja e a liturgia. O que é liturgia? Alguém sabe? Alguém pode falar? Liturgia? Como que se entende liturgia? Liturgia seria o formato do culto, né? Cada igreja, isso não é específico, cada igreja ela tem uma liturgia diferente. Mas a partir do momento que se coloca essa liturgia, esse formato de culto, que é para organizar o culto, isso deve ser seguido, porque a liturgia ela é feita para organização do culto, para que tenha um culto organizado. A partir do momento que saiu fora da liturgia, é desorganização. Por quê? Porque se foi feita uma liturgia para organizar, saiu fora, desorganização. O culto começa às 8 com a oração. Vai ter 2 cultos, vai ter 2 harpas, aí depois vai ter uma palavra, aí depois vai ter 3 louvores, e assim por diante. No caso, no sábado vai ser um culto de estudo bíblico, essa é a liturgia. Depois vai ter a oferta, e aí vai ter os recados e o término do culto. O término do culto é às 8, não, às 10. Começa às 8, termina às 10. Essa é a liturgia. Quem chega depois das 8 chega atrasado. Atrasado é organizado ou desorganizado? Desorganizado. Se o culto é para acabar às 10, acaba às 10h30, organizado ou desorganizado? Então a gente tem que pegar e fazer a análise das situações, né? Ah, não, mas eu me atrasei porque houve um acidente, então é fatalidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Também tem a relação à doutrina, né, os ensinos da igreja, tem a questão das diferenças das igrejas, né? Então você tem que saber qual parte de igreja, né, da organização que você é, qual é a doutrina da sua igreja. Você tem que ter conhecimento naquilo. Porque se você tem um conhecimento superficial, se alguém de ideia contrária à sua chegar e falar, não, mas onde que está na Bíblia? E você não souber mostrar lá na Bíblia, a pessoa fala, mas isso não é bíblico aí, tá vendo? E você é confrontado. Isso aí é uma coisa que ela é perigosa, porque você começa a ter uma visão contrária à igreja. Isso acontece com os desigrejados, eles se frustram com a igreja, e eles pegam raiva da igreja e começam a pregar contra a igreja, que você não precisa ir para a igreja, por causa dessas frustrações. Muito do que era ensinado para essas pessoas era antibíblico, é antibíblico, né? Muita doutrina, muito ensinamento que não é bíblico, são doutrinas criadas pela igreja, e a igreja prega isso como se fosse bíblico, né? Então esse é um ponto que você tem que saber como igreja, porque nós vamos saber sobre igreja, organismo e organização. Então nós temos que saber o que é igreja, organismo e organização. Então vamos para a introdução, né? Note que a revista ela é toda organizada, né? Ela tem o título, e aí ela vem as divisões, né? Vem a introdução, aí ela vem o primeiro tópico, aí depois ela vem os subtópicos, que são as divisões de tópicos. Isso é organização. Então eu leio isso aqui, eu estou ajudando o irmão lá atrás, lá. Só falo introdução, aí ele já mudou o slide. Quando eu não leio, aí ele fica perdido lá atrás. Então é meio que desorganização. Se está na revista, já organizou o estudo, o ideal seria a gente seguir a organização da revista. Então, introdução. Nessa lição nós vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Bem complicado, né? Vamos lá. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização.
Depois nós vamos entender essas palavras aqui, que tudo vai dar sentido. Isso nos ajudará a evitar extremos. Por exemplo, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro, né? Ou seja, qual é a medida do governo, qual é a medida que nós vamos ver tudo aqui de organismo, de organização? A Bíblia. Tudo que nós fazemos aqui dentro da igreja, tudo que nós falamos, ela tem que ser baseado na Bíblia. O que não tiver base bíblica é antibíblico, né? O que for contrário à Bíblia, pior ainda, é heresia. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí nós vamos começar falando, né, da estrutura da igreja cristã. A igreja como o organismo, né? Essa palavra, o organismo, ela tem a ver com, por exemplo, o organismo humano, né? Um corpo. O corpo, mais para frente nós vamos ver que ele representa a igreja invisível, a qual nós acreditamos que também exista. Existe a igreja visível, que somos, né, a igreja local, nós somos a igreja visível. Mas nós também, do mundo inteiro, cristãos, nós somos a igreja que fazemos parte do corpo, que nós consideramos a igreja invisível, que é um entendimento que, por exemplo, a igreja católica, ela não acredita na igreja invisível, ela só acredita no templo, por isso eles valorizam o templo. A igreja ortodoxa oriental, a igreja, tipo a Rússia, né? A Rússia é ortodoxa oriental. A igreja anglicana, né? A Inglaterra é um país anglicano, né? De maioria anglicanos. Então essas igrejas, elas pensam diferente da gente. Então elas vão confrontar nessa questão de igreja invisível. A igreja invisível não existe. E nós vamos aprender a respeito disso, como foi falado no louvor, a respeito do corpo. Somos vários membros, mas todos de um só corpo. Não é que é membro de um corpo, a outra lá é de outro corpo, a aliança é de outro corpo, o Betel é de outro. Não. Nós somos todos membros de um só corpo. Todas essas igrejas formam uma só igreja, que é a igreja invisível. Então vamos lá. Primeiro subtópico, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Então, o organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Isso nos remete a corpo, remete a igreja. Logo a gente lembra disso, então a gente compara isso. Igreja é isso, tá? É ajuntamento. Quando a gente fala igreja, toda vez que você for ler a Bíblia, que falar da igreja, esquece o local. Ali, nenhuma hora está falando do local, a igreja. Ela está falando de pessoas ajuntadas ali, assembleia, em nome de Cristo, porque haviam várias assembleias, né? Todo tipo de ajuntamento era chamado de assembleia, no caso de eclesia. Depois nós vamos falar também sobre essa palavra, né? Sobre a questão da pronúncia da palavra. Mas igreja, na verdade, é isso. Então, nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, né? Ou seja, uma metáfora, né, que Paulo fez, um exemplo que ele deu para explicar a igreja, né, foi usando o corpo. Por mais inteligente, culto, estudado que fosse Paulo, ele quis passar uma mensagem para que todo mundo conseguisse entender, fosse fácil, e ele usou o corpo. Todo mundo conhece o corpo,
Né? Todo mundo lembra aqui quando eu falei a questão do dedo? Levanta o dedo aí, todo mundo levantou o dedo errado? Porque eu induzi vocês a fazerem isso porque a gente conhece o corpo. Então existe essa questão, a gente tem que conhecer realmente o corpo, para na hora não ser enganado. Porque a gente vai ser enganado assim, nós vamos ser induzidos a isso, ao erro. Então, Paulo ele usou aqui, metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. E essa referência está em Efésios 5, 23. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Aqui tem uma palavra aqui que já chama a atenção, né? Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, né? Harmonia, né? Harmonia nos lembra quê? A música. Veja que a música ela tem que ter harmonia. E aqui no caso a harmonia é semelhante à organização. Um corpo ele tem que ter organização para ser um corpo perfeito. Por exemplo, quando a gente vai andar, tem coisas que a gente nem pensa, é imperceptível, age naturalmente, mas você joga uma perna, por exemplo, a perna direita, você joga o braço esquerdo para frente. E quando você muda, você, consecutivamente, a parte de cima você muda, você faz ao contrário, né? Por ele vai andar. É automático. Você olha, você nem repara, mas veja se eu andar diferente. Parece aqueles caras do faroeste, né? É um andar perfeito? Não. Imperfeito, desorganizado. Por quê? Porque um membro não está obedecendo o outro. Quer dizer, não existe nem a necessidade de mandar a perna falar, ó, eu vou agora, vai braço. Tem que ser automático. Então, por que Paulo usou o corpo como uma metáfora? Porque a igreja ela tem que funcionar desse jeito. Na verdade, não existe necessidade de mandar. As pessoas elas têm que ter uma certa comunhão, um nível de intimidade, que quando aconteceu uma coisa, o outro já está ali, já. Tipo assim, instinto de agir. Não haveria necessidade de ter cargos, né? Hierarquia, porque havia na primeira igreja a gente não vê tantos cargos, tantas hierarquias, né? A gente não vê assim essa questão de líder isolado, né? Era todo mundo praticamente reunido, né? Haviam lideranças iguais que eles se reuniam para discutir as questões. Nós vamos ver aqui conforme no texto, né? Havia uma desorganização na distribuição de alimento, alinhados, e os apóstolos, eles falaram, bom, não está dando certo, né? Aqui está viúvas reclamando aí de que não estão sendo alimentadas, né? Eram viúvas de judeus de fala grega e brigando com os de fala hebreu, né? Que eram prosélitos, né? Os de fala grega eram recém-convertidos, mas eram judeu com judeu. Ou seja, desorganização dentro da igreja. Aí eles falaram que não, vamos levantar diáconos, né? Então qual o papel do diácono? Olha, diácono. Opa, tá falando para mim, voltou para cá. Organização. Ô, Carlos, então, quando tiver reunido 1, 2, 3 pessoas em meu nome, não pode ser igreja? Não. Mas está em nome de Cristo, né? Mas não está escrito lá. Do campo. Vamos lá? Aí, Watson. Mateus 18? Seria isso? Vamos abrir rapidinho, né? Porque esse assunto ele... Vou achar aqui, só um minuto. No caso, esse versículo ele está, é o versículo 20 do capítulo 18, né? Mateus 18, versículo 20. Todas as Bíblias, ou quase todas, por exemplo, né? Ele fala assim, vamos ler lá, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Né? Aí o desigrejado fala aí,
Está a igreja de Cristo. Então eu não preciso ir para o templo. Estou em casa, eu, minha mulher, minha filha, orando, cantando, né? Louvando. Aqui está a igreja. Não preciso ir lá para o templo com placa. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É verdade? Isso é verdade. É até bonito a gente falar, né? Ô Senhor, porque nos trouxesse a tua casa. Né? Mas aí, quando Deus mora aqui, Deus mora. Né? Um dia que o pastor tiver que sair daqui, pôr a igreja para outro lugar, Deus vai ficar aqui sozinho? Não, Deus habita entre a igreja. Quando falar igreja, o que a gente tem que lembrar? Reunião de pessoas. Deus habita no meio da reunião das pessoas em meu nome. Isso é igreja. E aí vamos lá. Em relação ao que você falou, irmão. Toda a Bíblia ela é separada por perícope, ou seja, por trechos. Né? Não, assim, não são todas, assim, isso não é desde o início lá. Não havia essas divisões, não havia númerozinho, versículo. Isso foi a partir de século XVI, mais ou menos, que começaram os estudos, né? Os estudiosos começaram a colocar para ficar mais fácil os estudos e a compreensão da Bíblia. E esse trecho, essa perícope, ela começa exatamente no versículo 15. De todo mundo está assim? Começa no 15? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. A minha pode estar em outra versão um pouquinho diferente. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Era o costume da época, levar testemunha. Né? Tipo, para firmar um acordo, quando você ia comprar uma casa, um terreno, não havia escritura. Você levava uma ou duas pessoas como testemunha. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Costume da época. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Ué, mas se 2 ou 3 reunidos à igreja, por que conta à igreja? Já começou uma confusão então. E se ele recusar a ouvir também a igreja, 2 ou 3 é a igreja, tem outra igreja? Trate-o como pagão ou publicano. Aí o 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a questão de você estar fazendo isso ligado com as coisas do céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. O que são esses 2 que ele está falando? Os que o cara chamou para ir confrontar o pecador. Ou seja, tudo que fizer ali em nome do Pai, que for ligado ao céu, vai ser atendido. Aí ele conclui, pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está falando ali de julgamento do pecador. Aonde foi resolvida aquela questão do pecador, aquele julgamento, se for ligado no céu, Jesus vai estar no meio daquilo. Então vai ser um julgamento justo, vai haver justiça, porque vai ser no nome de Jesus. Como eu posso falar isso? Se você continuar a leitura, aí ele vai falar assim, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Ou seja, ele estava falando de pecado, porque senão por que Pedro ia começar a falar isso? Né? Então não está falando de igreja. E é um assunto que, quem criou isso? Esse mito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está a minha igreja. Esse mito foi criado pela igreja. Né? Infelizmente, a igreja de antigamente não tinha o acesso que a gente tem aos estudos de hoje. É aquilo que eu falei da indução. Se você não tiver a Bíblia na mão, para conferir, para você ler, você vai ser enganado. Não tem jeito. É aquele que mais confia, que sabe, é o que vai ser enganado. A gente tem que primeiro ter conhecimento e a gente tem que ter confiança que o Espírito vai nos guiar naquele momento, porque ele vai nos lembrar. Ou seja, se você não tem nada aqui dentro, você vai lembrar do quê? Do que você nunca leu? Você vai lembrar do que você leu, do que você sabe. Embora também tenha igreja
começar a juntar em qualquer casa, é a igreja. Mas o que eu quero dizer é que esse argumento, ele não é bíblico. Eu estou combatendo esse argumento como uma base bíblica, né? É uma verdade? É uma verdade, mas usar esse texto para dizer que é igreja, para depois falar que eu não preciso ir para a igreja, está errado. Isso aí é antibíblico. É que os desigrejados usam, né? Então, Querem eliminar a igreja, então, e é culpa de quem? mas é a própria igreja. Da própria igreja. Mas a igreja começou no Novo Testamento, né? Velho Testamento tinha igreja, tá? Não tinha. Não tinha Tinha igreja, mas tempo. havia ajuntamento também. Havia ajuntamento, né? Os ajuntamentos que era o carraro, né? Que era traduzido como eclesia também no Novo Testamento. Mas é um assunto que é bem demorado, a gente vai acabar saindo da aula. Ah, tá bom, calma aí. Ok, então explicado, isso aí não é bíblico, né? É uma falácia, é um mito bíblico. E aí nós vamos aqui no segundo subtópico, a igreja como organização. Organização, nós temos 3 entendimentos da palavra. Por exemplo, organização, um grupo de pessoas que se reúne com os seus esforços individuais para um bem único. É uma organização, né? Por exemplo, tanto para o bem único, ou o mal, né? Um monte de bandido junto faz um plano para roubar, é uma organização criminosa. Já ouviram falar, né? Nós somos uma organização religiosa. Esse é o sentido de substantivo, um nome dado a esse grupo de pessoas. Mas também nós podemos usar organização como o verbo, né? Como uma ação, tipo assim, nós temos um trabalho a ser feito, e aí nós vamos falar para a pessoa, né? Vamos organizar. Então, a parte pesada eu vou deixar para taja. Então, eu estou organizando. A parte leve, né, a gente vai organizar. Organização, né? E aí é o quê? Já não é substantivo, né? É o ato de organizar, eu organizo, é o verbo. Nós também entendemos como adjetivo, como alguém que tem esta qualidade de ser organizado. Ah, o Carlos é organizado, outra pessoa é desorganizada. Então são 3 formas de entender o que é organização. Então, um corpo organizado, ele é um organismo organizado, ele tem uma organização na maneira dos seus órgãos funcionar. Né? Então, ele usa 2 tipos de organização. Então, a forma, continuando a leitura aqui, a forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia, por exemplo, a igreja seguia liderada, centralizada dos apóstolos. Seguia a liderança centralizada dos apóstolos. De forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, ensinavam a igreja, o ajuntamento, lá não ensinavam o local, hein, gente? Cuidavam da parte administrativa, a organização, veja quanta coisa que tinha para fazer. Instituíam lideranças locais. Outro argumento, né, tá aqui, pode ir lá no texto, lá Atos 6:6, Atos 14:23, né? Tanto que o que nós lemos aqui, eles instituíram líderes para tomar ali as medidas para ter organização, né? E também essa organização dos desigrejados falam que a igreja não tem líderes. Eu já dei uma aula sobre isso, eu trouxe aqui, não sei, dezenas, vários versículos combatendo o argumento deles. Continuando aqui, reuniam-se em concílio. Também tem gente que é contra isso. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma institucionalizada, né? Organizada é aquela que faz as questões assim de forma organizada, que eu falei de verbo, de se organizar, ou é uma que tem essa qualidade, esse adjetivo de ser organizada. Essa questão da instituição é aquela que manda, que você é obrigado, né? É isso que eles falam, que é a instituição. Não, você tem que fazer. Se você não fizer, você tem pecado. Porque você tem que obedecer o líder. E se você desobedecer o líder, está em pecado, é condenado, é desobediência, é rebeldia. Entendeu? Isso é uma instituição, obriga as pessoas a fazer, ela escraviza o religioso.
E são exatamente essas pessoas que saem da igreja machucadas, depois começam a estudar, vai lá na Bíblia e falam, nossa, onde que está aquilo ali que eu falava? Não tem. Aí já começa a pregar contra a igreja, porque não entende as igrejas de uma forma geral, e generaliza tudo é igreja. Não quero saber, está dentro das paredes com placa? Então é igreja, quero saber, não gosto. E fala não. Então a gente tem que saber a lidar com essas pessoas, por isso que a gente tem que entender, né, quem somos nós. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Ok, a organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo enrijece e neutraliza. Por exemplo, o institucionalismo, antigamente as igrejas não deixavam as pessoas estudarem. Você não pode fazer teologia. Por quê? Porque se fizer teologia vai descobrir que aquilo que eu estou falando não é bíblico. Tipo o marxismo. É mais fácil você dominar um monte de gente burra, que não tem estudo, do que pessoas inteligentes que vão te confrontar. Então a instituição fazia isso. A organização... Ok. Continuando aqui, uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. E o subtópico 3. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Eu já falei a respeito de organização, né? Os dois tipos. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Foi o que eu demonstrei, o andar do organismo. Se andar desorganizado, não é perfeito, né? Então não tem a ver com o Espírito Santo, não tem a ver com Deus, não tem a ver com Cristo, porque imperfeição não tem a ver com o Espírito Santo. Então, à medida de você saber o que é do Espírito Santo, é o que é perfeito, é organizado. Tudo que é desorganizado, a gente tem que tomar cuidado para dirigir a responsabilidade do Espírito Santo. Mas foi do Espírito Santo. Então, peraí, vamos fazer uma análise da situação. Se for desorganizado, então provavelmente não tenha sido. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela, desigrejada. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma, desigrejada. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Então, de organismo, né, como um corpo e organização. Eles se reuniam em algum lugar? Sim, eles se reuniam em casas, né? Eles se reuniam nos templos, né, junto com os judeus, até dar confusão e eles seriam expulsos, porque eles não podiam ter um lugar, né, porque estava sendo perseguido. Então, como que é construir um templo, né, de cristão? É tipo pôr uma placa lá, estamos aqui, venha nos pegar. Não tinha condições, né? Tipo, esse tipo de discussão com o desigrejado até mexe um pouquinho com a paciência da gente. Então, a sinopse desse primeiro tópico é: assim como o corpo funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Entende a metáfora de Paulo? Como o corpo deve funcionar? O corpo, nós que não funciona dessa maneira organizada, não está sendo bíblico. Nós estamos tendo que aprender mais um pouquinho, né? Temos que ler mais 1 Coríntios, porque Paulo ele vai usar ali 12, 13, 14, na 1 Coríntios, exatamente para explicar essa situação, né, da organização. Toda a carta porque havia total desorganização de vários aspectos lá em Corinto. E aí o tópico 2, chegamos no tópico 2, aí o tópico 2 vai falar igreja, um organismo vivo e organizado, né? Igreja. Então vamos voltar a falar igreja,
que é igreja? Assembleia, não é um local, não é um templo. E aí vem da onde, né? Isso. Tipo, essas várias lições foram faladas, né? Estão sendo faladas do que é igreja. Né? É tudo uma sequência. Então é importante que a gente siga, né? Siga as lições. A lição 4 que você deu, essa, né? Ela falou bastante disso, ela foi, tipo assim, enfatizou bem do que é a igreja, o papel da igreja, né? Então, né, infelizmente, né, nós estávamos acho que umas 8 pessoas aqui, mas ela foi uma lição bem interessante, né? A lição passada falou o quê? A missão da igreja. Então, como a gente vai cumprir a missão se a gente nem sabe quem é? Então, igreja, conforme a definição bíblica, a assembleia, deriva da palavra eclesia, né? Aí, né, surgiu uma dúvida quando o pastor deu a aula, ele falou, alguns falam eclésia, outros falam eclesia, né? E, tipo, na revista do professor, né, o pastor tem, né, na revista do professor, na primeira lição, tem um subsídio na página 6. Pode colocar para mim, irmão, aqui? Ó, tá assim, bem no início, né? Então, aqui a gente vai ver a questão da pronúncia. Na verdade, ó, tá escrito ali o termo, tem um chapéuzinho, circunflexo. Então, a gente sabe que não lê clé, é clé. Por quê? Porque não tem agudo no grego. Então, a gente vai ler eclê. A questão do zia, é zia. Não, Brasil fala S como Z. O grego, ele não fala. Ele fala o som de S-I-A como C-I-A, cia. Então é eclesia. Né? A pronúncia certa é eclesia, que vem da preposição ek, o primeiro EK, e depois clesia, né? Que é chamados. Esse ek é uma preposição que ele dá a direção na palavra do verbo de fora, de dentro para fora. Então muitos eles, tipo assim, a Assembleia de Deus mesmo, ele tem como chama? Declaração de fé, que a definição de eclesia literalmente é chamados para fora. Mas eu discordo na questão de, tipo assim, como estudante. Se você for procurar um dicionário, qualquer dicionário do grego, qualquer Lexus, você não vai encontrar essa definição. Talvez eles tivessem colocado isso, né, muito antigamente, porque não tivesse acesso, né, a todas essas informações. Mas qualquer dicionário que você for do grego não tem essa definição de chamados para fora, ok? Porque nem toda palavra juntada, né, que eles juntam duas palavras, vai ter esse sentido, você pegar a raiz e querer traduzir e tal. Não, eles são chamados porque essa palavra diz chamados e essa para fora, né? Em vários outros idiomas nós temos esse mesmo exemplo, né? Por exemplo, no inglês, né? Nós temos aqui um americano que vai poder nos ajudar hoje, né? Como que a gente fala borboleta em inglês? Butterfly. Olha que bonito, né? Butterfly, né? Que a gente fala butterfly. Tá? E aí é derivado de duas palavras, correto? Butter. O que é? Butter. Manteiga. Manteiga. Fly. Mosquito. Mosca. O que borboleta tem a ver com mosca e manteiga? A mosca, talvez ela tenha ido na manteiga e aí saiu ovinhos e nasceu uma borboleta. Entende? Eu explicar que eclesia é chamado de dentro para fora, eu queria explicar que borboleta tem a ver com manteiga e mosca. Não existe. A junção, né, o substantivo composto, nem sempre tem essa definição. Então, já que nós estamos em aula, né, eu me senti no direito de explicar para vocês aí, né? Então, é dado ênfase que nós somos uma igreja, né, de estudiosos, então a gente tem que saber a definição da palavra. Então, quando perguntarem, eclesia, o que é isso? Assembleia. Eles vão falar, não, chamados para fora. O cara vai no dicionário e fala, não está escrito isso aqui. Não tem aqui. Então, é melhor a gente... Tá bom. Assembleia. Já dá para a gente entender. Pelo menos a Bíblia, quando a gente lê,
Né? É bonito a gente falar assim, não, é porque a igreja foi chamada para fora. Né? O desigrejado ele fala isso também. Fala, não, mas a gente não foi chamado para ficar dentro de um templo. Eclesia é chamado para fora, não é para ficar dentro. Então está certo? Não. Por quê? Tinha igreja naquela época? Templo onde eles se reuniam? Não tinham. Então como que a gente pode dar esse sentido à palavra chamados para fora da igreja se não havia igreja? Então a gente chama isso de anacronismo, é um pensamento fora de época. É interessante a gente falar, faz sentido que a gente tem que sair para fora, né, para levar o evangelho lá para fora, é verdade. Mas o sentido é que os gregos eles tinham que sair das suas casas para ir para as reuniões que era feita pelo imperador, por exemplo, para quando ele ia fazer um novo decreto. Também era chamado eclesia, né? Passou. Ok. Então, explicada essa partinha aí. Segundo subtópico. Aqui o primeiro subtópico, eu não li, né? Do seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, estamos lá em Atos 2:42, e orava, Atos 2:42, 12:12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser entendidas. Atos 4:35. E aqui a gente vê que eles faziam o quê? Com as questões sociais. Né? Como viam judeus de todas as partes das nações, ali no Pentecoste, né, e depois que eles se converteram, eles resolveram não voltar para a sua terra. Né? Eles resolveram ficar lá, todos reunidos como corpo, porque eles entendiam que o membro não podia estar fora, porque só estava ali, aquele momento só havia aquilo ali, aquela reunião, não havia pessoas de outros lugares. Então eles entendiam que eles tinham que estar junto, como a Jamile falou. Um dos membros tem que estar ligado ao corpo. Então quando você entende igreja é o quê? Assembleia, mais uma vez. Assembleia é o quê? Reunião de pessoas. E aí a metáfora é o quê? O corpo, membros, nós somos vários membros de um só corpo. Aí você vai perguntar, eu preciso ir para a igreja? Irmão, a pergunta é se a igreja é reunião de pessoas, e essa reunião de pessoas é chamada de igreja. Se você não estiver ali, você não está na igreja. Se você não estiver ali, você não está fazendo parte do corpo. Né? Como já é falado aqui, você é um membro fora do corpo. É membro? É membro, mas você não está ligado no corpo. E se você não sente vontade de vir para a igreja, se reunir com os irmãos, eu quero dizer, você pode ir para outra igreja, não é só aqui que é igreja. Eu não estou dizendo daqui, vir para cá, não. Você não sente vontade de se reunir, você não sente mais vontade de fazer parte do corpo de Cristo. É difícil falar, mas é verdade. Então, quando você tiver algum tipo de problema, que nem a igreja lá em Atos tinha, que nem a igreja lá de Corinto tinha, vai na Bíblia, pega a Bíblia, lê a Bíblia, vê como que era resolvida. Em momento algum, Paulo manda separar. Em momento algum, Paulo ele dá esse argumento que você não, então, se abstenha do seu irmão, não, só se você fosse um pecador. Aí eles mandavam, não, exclui ele do corpo. Em momento algum é dado esse tipo de conselho. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, né? A respeito das nossas vontades, a respeito de igreja. Então a gente tem que entender exatamente para ter consciência do que a gente deve fazer. Contudo, enxergava as demandas sociais, né? Que eles vendiam as suas casas para suprir as necessidades dos que estavam lá. Olha a visão de igreja que eles tinham naquela época, né? Teve uma mentira lá de Safira, né, do irmão, qual é o nome do irmão?
Ananias, né, que mentiram sobre a quantidade. Não, nós demos tudo e não deram. Eles não mentiram para os homens. Por quê? Porque Deus habitava ali naquele meio, eles mentiram para Deus. Por isso tiveram uma condenação severa, entende? A questão é muito mais além do que a gente imagina ser tão simples, não é simples. Orava, diaconato, ele instituiu o diaconato, né, demandas sociais, que enviou seus primeiros missionários. Então nós vemos a questão da questão social que é necessária para o envio dos missionários. Paulo, ele tinha o apoio das igrejas, mesmo fora daquela igreja que ele havia formado, ele tinha apoio quando ele estava em Corinto, por causa da murmura de Corinto, que falava que os falsos mestres, profetas tomavam dinheiro de que não deviam. Paulo falou, não, então eu não quero dinheiro de vocês. Mas aí os de Tessalônica foram lá e levaram dinheiro para ele, mesmo ele não estando mais. Depois ele escreve a carta aos Tessalonicenses agradecendo. Então todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Entende? Organismo vivo, nós, corpo, temos que ser organizados. Por quê? Porque somos o corpo de Cristo. Mais uma vez, perfeição. Organismo vivo, corpo de Cristo. Perfeição, semelhante, organizado. Diferente, desorganizado. Segundo subtópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. Não, litúrgico, a organização do culto, e ritual, o rito. Como é o rito, por exemplo? Nós temos aqui um ritual do mês, uma vez por mês, fazer a ceia do Senhor. Nós temos aqui todo sábado ter estudo bíblico, é o ritual. Então, litúrgico, como eu falei, chega aqui, tal, ora, o sábado é menos louvor, aí tem uma harpa, 2 louvores, e aí o professor vem e começa a falar. Liturgia, qual que é a organização? O que eu devo fazer aqui? Estudo bíblico, dar aula. Não posso dançar, não posso cantar. Eu tenho que dar aula. Não posso pregar. Eu tenho que dar aula, porque é estudo bíblico. E aí, vamos lá, a leitura do segundo subtópico. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. A organização é necessária. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto. Ou seja, essa questão de organização na igreja é bíblico. Está lá, 1 Coríntios 14. Vamos abrir lá, a gente falou aqui de harmonia, então vamos ler lá. Temos músicos aqui, eu estava participando ali com eles, de certa forma ajudando, eu acho. Essa questão, tentando passar o pouco que eu sei para organizar coisas que eu vi falar, não, acho que se fizer assim, pode melhorar. Então eu não posso me omitir, eu tenho que tentar ajudar a organizar. Vamos abrir aqui, 1 Coríntios 14. Por exemplo, aqui, a partir do 7, 14, 7. E aí a gente tinha falado de harmonia, Ele fala assim, 1 Coríntios 14, 7. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta e a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se sons não forem distintos? É o que? Harmonia. Então, não é você exigir demais do grupo de louvor. É bíblico. Todo workshop que você for fazer a respeito de ministério de louvor, o cara vai ler obrigatoriamente esse versículo. Porque organização de qualquer tipo de grupo, estou falando louvor, mas é qualquer, na cozinha,
né? Por exemplo, a limpeza. Não é feito um quadro ali para as pessoas virem, para não vir 2, 3 no mesmo dia? Isso é o quê? Organização. Então, há necessidade da gente fazer isso. Não é, ordem, né? Tipo, né, que ele fala de institucionalizar, que não existe, não existia, não. Há necessidade para o bom funcionamento de quando as pessoas se reúnem, né? De vários, qualquer lugar, escola é assim, né? O professor sabe, né? Antes de começar as aulas é feita as reuniões entre eles para ter organização. Então imagina, você, um monte de crianças, né? Deve ser mais difícil uma criança pequenininha, você dá aula, e elas estão aprendendo ainda a ser organizadas. Então tudo exige organização. E aí, continuando, estabelece costumes que devem ser observados. Então, em 1 Coríntios, tu vai ver tudo na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Para você ver como que era desorganizada a igreja lá. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, né? Da mesma forma, ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, ou seja, o batismo é bíblico, e realizando a ceia do Senhor. Então a ceia é bíblica, de certo que não havia ceia toda uma vez por mês. Eles vão falar, não, mas eu não preciso ir para a igreja, porque não é todo mês. Então muitos sabem, mas é tudo escrito na Bíblia, né? É bíblico. Então é uma questão de ritual escolhido pela igreja. E aonde está escrito que eu não posso fazer a ceia uma vez por mês? Esse é o problema. Eles falam contra que não tem, mas onde está escrito que não pode? Né? Porque fala, todas as vezes que se reunires, fazer isso. Então se eles se reuniam todo dia, eles partiam pão todo dia, não tinha problema nenhum. E a gente só faz uma vez por mês, então a gente está fazendo pouco. Haja pão, né, pastor? Tem Pastor faz pão. Tem pessoas que eles creem que se tomar uma vez não precisa tomar mais, né? Vai em outro culto e diz assim, eu já tomei hoje, mas se tem outra vez a ceia, toda vez que se reunir. Então, isso aqui é mito criado também. Eu mesmo tenho que tomar 2 ceias uma vez por mês lá. Tem problema? Não tem, pedacinho de pão, nem engorda, gente. Eu não sei. Isso aí é para falar contra o que não quer, entende? É a questão assim, eles falam o que convém a eles. Agora, provar, chegar a abrir a Bíblia ali e falar, não, aqui ó, isso aí é proibido, não pode. Não tem também, né? E aí a sinopse do tópico 2. Organização é diferente de institucionalismo, ou seja, não é mandar, não é ordenar, nós temos líderes, nós não temos chefes, né? Nós somos tribos. Havia tribos, né? Inclusive a tribo lá, né, de quando tinham as 12 tribos, né? Está tendo um estudo do tabernáculo, né? Como que eles faziam em volta? Organizavam. Desde lá, todo o povo de Deus, desde o começo, era organizado. Desde Adão, Deus ele passou a organização para Adão. Faça isso, faça isso, faça isso. Cada lado do tabernáculo tinha 3 tribos que ficavam. E toda vez era assim, não podia trocar de lugar. Organização, porque era organizado. Então cada vez que armava, porque a tenda andava. Então toda vez que armava, eles sabiam onde que tinham que ser colocadas as suas tribos. Organização. Não era cada vez, tipo, né, chegava lá, não, hoje eu não quero aqui não, eu quero ali. Hoje eu não quero ser pé não, hoje eu quero ser braço. Então, eu não quero ficar do lado do dedinho não. Eu quero ficar perto da orelha hoje. Não tem como, né, gente? Então é isso aí. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. E é sadio isso para a gente. É difícil. Viver em comunidade é difícil. Viver, quando você é solteiro, que você se casa, já é difícil, né? Você dividir o seu dia a dia com uma outra pessoa que você nunca viveu. Né? Mas com o tempo, um vai conhecendo o outro. Né? E aí até que chega uma hora que nem briga mais, porque não precisa brigar, porque só de olhar assim já falei que tá bravo.
intimidade, né? A igreja tem que ter comunhão. A comunhão a ponto de chegar a esse tipo de reconhecimento, desse tipo de intimidade. Então a igreja que não tem comunhão é um corpo que os membros eles não caminham todos juntos. E aí os tópico 3, que vai falar exatamente do governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. A episcopal, né, que vem traduzido do grego episcopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento, como em Atos 20:28, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispos, ou seja, episcopo. Quando aparece lá na Bíblia que fala é bispo, né? Que Paulo ele fala que não é ruim que as pessoas desejem o episcopado, ou seja, que queiram ser bispos, mas há uma série de exigências para que a pessoa tenha esse desejo e execute, né, esse papel de bispo. Bispos ou supervisores. Com todo o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre outro e terminou culminando no papado romano, ou seja, aqui catolicismo. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então, catolicismo, ortodoxismo, anglicano também, né? Ele segue essa mesma linha. É um governante isolado que manda em tudo. E aí, abaixo dele, ele tem vários outros que mandam também. É tipo uma hierarquia, né? Esse é o sistema episcopal. O presbiterial. Já falo presbiterial, né? No caso presbiteriana, você já imagina que seja assim. O ofício de presbítero, né, do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, em Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Difícil a gente ver pentecostal com esse tipo, né, de governo. No caso, aqui a gente tem o Betel, ele é dessa forma, a Aliança, a Presbiteriana. O pastor, ele não tem uma voz ativa de ordem na igreja. É esse grupo que tem. O pastor fala assim, nós vamos fazer o culto 6 horas. Aí ele pode sugerir isso. Aí o conselho vai se reunir e depois desse conselho reunido eles tomam a decisão, independente da vontade do pastor local. E eles escolhem também, se o pastor não tiver ao agrado deles, né, paciência. Eles falam, vai lá e fala com a outra liderança, no caso acima, né, de outra igreja, para trocar o pastor. É assim que funciona o presbitério das igrejas. Mas tem que ter assim, uma justificativa bem para chegar a esse ponto. Mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Não é o pastor local que tem a voz ativa. Congregacional é o subtópico 3. A prática de eleger os diferentes da igreja local no contexto. Igreja local no contexto do Novo Testamento. É vista em Atos 14:23. A maioria desses que a gente está vendo aqui, a gente vê exemplos na Bíblia. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões.
não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Tá? Mas não, tipo assim, eles já escolhem, mas uma pessoa que já seja pastor. Tá? Não é levantada ali, não. Né? Tipo assim, não, o irmão vai ser pastor, a partir de semana que vem. Manda o currículo, né? Manda o currículo. Sim, é tipo um emprego, né? E eles tem que ser tudo da mesma linha, que é a mesma doutrina, não, o mesmo ensinamento para seguir as regras. Se bem que os batistas, eles são, por causa dessa, que na América é de um jeito, no Brasil é de outro jeito, na Europa é de outro jeito, então eles são bem diversificados. Às vezes você vê numa igreja batista, né, assim, os mais estilo históricos e junto com eles pentecostais, né? Então eles são meio barabará. E aí o 4, subtópico 4, o sistema de governo da nossa igreja. No caso aqui, quando eu falar nossa igreja, é a Assembleia de Deus. Mas o meu ver da lição não é exatamente o da nossa igreja, né? No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteriano. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É uma mescla de que nós lemos aqui. É, portanto, um modelo híbrido, né? Funciona das duas maneiras. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguia o modelo congregacional. Tá vendo? Porque o Batista mudou bastante conforme o tempo. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, o atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Ok? Bom, não vou comentar muito, como eu disse, acho que o pastor tem mais autoridade para falar sobre essas partes de governo. E a sinopse desse tópico é: o modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. E, para concluir aqui, a conclusão, nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. Embora essas igrejas possuíssem uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. O que a gente sabe, né, e podemos dizer aqui com certeza, é que nenhum líder tem a mesma autoridade ou poder de modificar ou acrescentar a Bíblia. E, infelizmente, nós vemos isso ainda nos dias de hoje, né? Então, nós temos que conhecer sobre tudo, sobre todas as igrejas, o que é certo, o que não é, para a gente não cair, né, nesse erro. A gente tem que estar maduro, nós temos que ser realmente entendidos na palavra, né, para que as pessoas que, tipo, revoltadas com a igreja cheguem em você em um momento que você, infelizmente, pode estar infeliz ali com a igreja, e aí você vai, né, sei lá, no seu emprego, no momento que você encontra esse povo aí que tem muito aqui no Japão, né,
desigrejado tem muito, isso é tipo que nem capim, sabe? Está crescendo em todo lugar do mundo. É a igreja que mais cresce no mundo, é a igreja dos desigrejados. Né? Isso aí é uma pesquisa que fizeram aí nessa última década, é a igreja que mais cresceu, infelizmente. É engraçado, né? Ironia, a igreja dos desigrejados foi a que mais cresceu nessa última década. Né? Uma contrariedade, não tem nexo, né? Mas é uma verdade e a gente tem que tomar cuidado, porque você vai lá e fala, o povo lá, não sei. Aí pronto, o cara já fala, ó, vai lá, abre a Bíblia na sua farmácia, que está escrito aqui, ó, onde 2, 3 estiver junto aqui, ó, aqui está a igreja, você não precisa ir lá não, aqui, ó. Aí lê o versículo 20 só para você agora acessar. Quando o cara falar isso, fala, onde tem na Bíblia? Aqui, ó, versículo 20, ó. Aí você vai lá e lê desde o começo. Fala, não, mas não está falando de igreja. Ok? Aprendemos já um argumento para combater essa raça de capim. O mercado está fazendo hermenêutica. Hermenêutica é importante para você aprender a interpretar o que está escrito. A primeira regra de você saber interpretar é você ler o que está escrito. Se você não souber o que está escrito, você não vai saber interpretar. Então, vamos lá. Todo mundo aqui estudou, né? Vamos às perguntas. Eu sei que o Jacó estudou. Eu estava falando, eu estudei. Eu ia perguntar para ele, porque vem aqui, irmão, estudou. Eita, ele vem, estudou, tá ali, ó. Jacó estudioso, pô. A pergunta 1. Conceitue o organismo. Ok? Fala aí, irmão. Conjunto de órgãos constitui o ser vivo. Número 2. Caracterize a organização da igreja primitiva. Isso é longa. Falou aí, assim, mas é. Exatamente. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílio. É o primeiro concílio que teve lá, quando teve lá a confusão deles lá, foi o concílio de Jerusalém, e nós vemos que foi Felipe era o líder, mas ele não tinha uma autoridade, se reuniam todo mundo. Quando foram levantar os diáconos, né, se reuniram os apóstolos, e eles jejuavam e oravam, e eles escolhiam. Aí pensa assim, era tudo dirigido pelo Espírito, mas era feito por homens, então havia erros. Quando o pastor leu ali em Atos, aqueles nomes, nós lemos ali, o último nome foi, como que era o último nome, pastor, da leitura ali? Nicolau? Nicolau, né? Esse Nicolau, ele foi o único que não foi para frente, infelizmente. Na história da igreja, nós vamos ver logo lá no primeiro século, que ele virou um herege e criou uma seita chamada Nicolaísmo, né? Os outros todos morreram como mártires. Mesmo que a gente... Jesus citou ele na carta às igrejas, Apocalipse. Ah, tem a citação dele lá? Ah, tá. Perdão, pastor, tem que dar o eu não manjo Apocalipse. Segue a doutrina dos Nicolaitas. Aí, tá vendo? É a heresia. Os outros foram todos martirizados, apesar da gente não conhecer os nomes, né? Mas eles foram todos conhecidos, porque existem estudos. E aí o 3. Quais fatos mostram a igreja como um organismo vivo, agindo de forma organizada? Exatamente. Então, como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela reunia e orava. Contudo, enxergava as demandas sociais precisavam ser atendidas, instituiu o diaconato, elegeu lideranças e enviou seus primeiros missionários. Então, nós estamos aqui totalmente dentro aqui, né, da resposta da pergunta 3. Cumprimos tudo isso e mais algumas coisas. E a 4, explique o sistema do governo episcopal e congregacional.
Dia 5, explique o sistema de governo da nossa igreja. No caso, a Assembleia, né? O pastor ele vai explicar se há realmente essa semelhança ou não. Exatamente. Então, no atual modelo de governo das nossas igrejas, da Assembleia de Deus, a sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estadual, a quem são filiadas, possuem um modelo de liderança regional e um local centralizado. E é isso aí, terminamos essa lição também, muito importante. Eu louvo e agradeço a Deus por poder fazer parte desses ensinamentos aqui, que eu acho muito importante. Infelizmente, são lições que se tornaram opcionais. Esse tipo de lição, como o discipulado, ele deveria ser, não querendo ser institucionalista, mas meio que obrigatório para a igreja, né? Toda igreja ela deveria de fazer a questão do discipulado e esse tipo de estudo sobre a igreja e sobre missões constantemente, né? Porque nós temos entradas e saídas, é um lugar que entra e sai pessoas, e essas pessoas elas precisam de estar sempre adquirindo esses conhecimentos para adquirir a sua identidade. Às vezes nós temos crentes antigos que vêm de outras igrejas que não tiveram estudo, então elas não sabem desempenhar o seu papel. E aí quando chegam aqui, vê essas pessoas fazendo, aí ficam, nossa, o povo vai me puxar saco, né? O povo vai... Porque não sabe, que não é, a questão é que a igreja funciona dessa maneira. Na igreja que ela estava não tinha esse costume, né? Pessoas que vêm do Brasil, de igrejas com 500 ou 600 membros, que as pessoas nem se falam, nem se conhecem, né? Se encontram na rua, dentro do ônibus, às vezes sentam um do lado do outro e não sabem que frequentam o mesmo local de adoração, que fazem parte do mesmo corpo. Amém? Então, para terminar aqui, eu só queria deixar um breve testemunho aqui, falar bem rapidinho, né? Uma vez eu entrei ali por aquela porta, e ali no balcão tinha uma pessoa ali, ela olhou para mim, eu devia ter uns 2, 3 anos de convertido. Aí ela falou assim, meu irmão, eu quero ver você lá em cima ali, dando aula, né? Alguém sabe? Alguém se identifica com isso? Alguém lembra quem falou isso? Lembra, né? Então, porque como hoje é um dia especial e a irmã está ali, eu acho que eu não sei se ela já tinha me visto aqui em cima, né? E a gente tem que falar essas coisas, né? Porque eu não sei o momento que ela está passando de fé dela, mas que a palavra dela se cumpriu, graças a Deus, né? Toma cuidado e queira com o que ela fala, né? Porque senão, não desobedece muito, não. E amém, irmã. Muito obrigado, né? Eu te peço perdão, porque eu fiz que nem Sara, assim, quando você falou, eu ri lá dentro. Eu falei, irmã, não sabe de nada, coitada. Jamais. E a gente não deve jamais duvidar da palavra de um irmão seu na igreja, porque Deus vai usar ele, não importa quem seja. Quando você está no meio do ajuntamento, da assembleia, que Deus ele vai falar com você, a partir não só de quem está em cima da liderança do pastor, mas de qualquer um que possa estar do seu lado. Então, esteja sempre atento, sensível ao que Deus tem para falar com você, que nem sempre é o que você quer. Eu nunca quis estar aqui ensinando, né? Quando, tipo assim, eu estava sentado, eu sentava sempre no último banco. Quando eu falava meu nome, eu já falava, eita, chegou eu. Já ficava aborrecido, né? E aí, conforme eu fui estudando, isso foi mudando, e tipo, eu já queria falar, eu já queria chegar na igreja, eu queria falar. E Deus foi mudando isso em mim, e glória a Deus, hoje eu estou aqui, né? Eu falo às vezes até demais, mas é isso aí, irmão. Muito obrigado, eu te agradeço. Amém. Pela oportunidade. Paz, igreja. Glória a Deus. Realmente Deus ele tem os seus planos. E a igreja do Senhor ela é viva. É um organismo, mas ela é organizada no seu contexto de vivência na sociedade. Conhecida como igreja do Senhor, com relação ao que foi falado em estrutura. No caso, nós somos bereanos, porque o título que foi dado é exatamente para que todos aqueles que ouvem alguém falar aqui tenham a oportunidade e são até desafiados a conferir na Bíblia
se aquilo que foi falado realmente está na palavra. Seguir Atos 17, 11, que é exatamente isso, né? A igreja, na verdade, como o próprio Carlos falou, não era bem a igreja, os bereanos da cidade ouviam, se interessavam aquelas verdades, mas eles conferiam nas Escrituras se aquilo que Paulo falou, que eles aceitaram, estava mesmo na Bíblia. Então, por isso que, graças a Deus, a nossa igreja, ela está isenta de institucionalizar. Nós somos livres para examinar, e até falei, se um dia qualquer um de nós, ou eu, falar alguma coisa aqui que um crente da igreja chegar em mim e dizer, pastor, o senhor falou assim, mas não é bem assim. E se estiver dentro da palavra, eu vou agradecer. Porque nós estamos aqui, a nossa total submissão é ao Senhor, porque a submissão para Ele é absoluta. A submissão às autoridades humanas, ela é relativa. Toda a submissão é devida na igreja. Inclusive, Hebreus fala sobre que os crentes devem obedecer aos vossos pastores que cuidam e zelam pelas vossas almas. Mas ela vai ser uma obediência relativa. Por quê? Porque se eu te ensinar alguma coisa errada, eu pedir para você fazer algo que vai contra Deus, é uma mentira, algo errado, você vai dizer, pastor, desculpa, mas eu não posso obedecer essa ordem. Então, isso é porque a autoridade ela é relativa. Mas o próprio escritor, Tiago, Tiago falando, ele diz que realmente eles devem, o crente, obedecer ao seu pastor. Consulte a Bíblia, está dentro da Bíblia? Então obedeça. Porque tem muitas vezes que você não gostaria de obedecer aquela ordem. Mas se está dentro da palavra, ou não é contra a palavra, como foi falado aqui, então obedeça. Porque aí a Bíblia diz que você será abençoado. E o pastor não terá que cuidar de vocês, porque vai dar conta de vocês, com gemidos, gemendo, né, trabalhando gemendo por causa de rebeldia de alguns. Então a submissão, preste bem atenção, relativa a toda e qualquer autoridade no mundo. A absoluta é somente a Deus. Então as autoridades que há, elas são todas instituições colocadas por Deus, como realmente uma instituição, mas não para ser, como disse, ser chefe, ser um líder. Como Jesus foi um líder, não foi um chefe. Jesus andava com os discípulos. Ele fazia e dizia, faça assim o que eu estou fazendo. Até mesmo antes de ser crucificado, ele lavou os pés, né, e disse, eu não sou o mestre de vocês, não sou o chefe, não sou o líder, então eu estou lavando o pé de vocês. Então vocês também devem lavar uns dos outros. Quer dizer, sejam servos uns dos outros. Agora, com relação a Tito 1,5, Paulo mostra uma liderança quando ele diz que, falando com Tito, meu verdadeiro filho na fé, ele disse no capítulo 1 de Tito, versículo 5, por essa causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, aí começa a falar sobre as qualificações de um presbítero. Mas o que é presbítero? A palavra presbítero em si é pastor. Paulo fala assim, eu presbítero com ele, quer dizer, supervisor. A palavra apóstolo, apóstolo e missionário é a mesma palavra. Porque o apóstolo é aquele, como eu tinha falado para os irmãos, que ele tem que ter condição de ensinar, de pastorear, de evangelizar e de ser um profeta. Falar de Deus para os homens, falar dos homens para Deus. Isso por quê? Porque ele vai ensinar, ele vai doutrinar. E Jesus falou, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, quando Deus estabelece, não quer dizer que a gente é o superior, é o maior. Isso não pode haver no coração de alguém que serve a Deus. Que o maior sempre vai ser Deus. Nós somos servos. Agora, dentro dos servos existe uma liderança. E essa liderança acompanhada, e graças a Deus eu posso dizer que nossa igreja, ela é uma igreja que segue esse padrão que foi falado aqui da Assembleia de Deus, mas de uma forma mais livre, sem opressão. Os dirigentes têm liberdade
de conduzir conforme Deus dá a visão de trabalho a eles, dentro daquela linha que a gente expressa. A nossa igreja tem os pastores presidentes, que são, nós fundamos a igreja no Japão como um apóstolo, ele tem que fundar a igreja de cidade em cidade, e depois estabelecer lideranças nessas cidades. E aí então, se fosse na igreja batista, por exemplo, congregacional, por um tempo fica debaixo da autoridade de outra igreja, mas depois eles têm autonomia, né? Já a nossa igreja usa o sistema de congregações, desculpa. Congregação, o que é? É uma igreja que ele chama aqui a igreja sede, e lá são as congregações. Mas da forma como a gente trabalha aqui no Japão, eles não são congregações, são igrejas também. Igrejas que congregam o povo de Deus. E é a igreja do Senhor que está em Hamamatsu, a igreja do Senhor que está em Daito, a igreja do Senhor que está em Toyokawa, Toyohashi e Makinohara. A igreja do Senhor. Agora, da igreja aqui, quem é a igreja invisível, só Jesus sabe, né? É por isso que nós louvamos a Deus pela importância que tem de você dar ao povo, aos irmãos, a liberdade de estar sempre sendo observados pela palavra e não pelo que o homem pensa, crê ou vê. Agora, a visão do trabalho que Deus dá para cada pastor que tem um ministério é uma visão que muitas vezes não é igual à dos outros. Isso não quer dizer que é contra, porque cada um pode ter a sua própria visão de trabalho. Mas a pessoa pode até pensar, se fosse eu faria dessa forma. Mas como é o outro que está lá, então vamos fazer, já que não é contra a palavra, não está contradizendo a Bíblia, então também vamos obedecer. Essa é a obediência que o crente deve ter, não é a obediência cega. Graças a Deus, a nossa igreja, eu conheço muitas igrejas que o pastor ele exige dos crentes essa obediência cega. E não quer nem que estude a Bíblia exatamente para isso, para poder controlar. Uma irmã daqui falou no Brasil lá que queria que a igreja lá tivesse um curso teológico, e ele falou assim, não, o crente não precisa estudar a Bíblia, o pastor estudou para isso, para ensinar a Bíblia para os crentes. Aí a gente vê que realmente esse pastor ele quer, é um pastor marxista, né, no caso. Ele quer manter a igreja sem conhecimento para poder dominar os crentes ao bel prazer. E graças a Deus vocês não veem isso na liderança da nossa igreja aqui, né? E como Paulo também instituiu, Pedro falou dos presbíteros, né? Então havia uma liderança do apostolado na igreja, mas nunca uma liderança que dominava ou institucionalizou. Agora, as regras, as condições e até mesmo a convenção que faziam era exatamente como a nossa igreja faz convenções. Nós participamos agora em agosto, vai ter uma convenção ali em Guma, que é da nossa convenção das Assembleias de Deus no Japão, a qual o pastor de vocês faz parte da liderança como vice-presidente dessa convenção. E ali nós discutimos alguns fatos que estão acontecendo, algumas regras da igreja, alguma atualização na hermenêutica de como proceder com certas situações que estão mudando, né? Principalmente agora tem muita coisa nova que está surgindo, que nós vamos estar preparados para saber como ajudar a igreja a compreender isso. Então, por isso que, graças a Deus, você agora sabe quem você é. Você pertence a uma organização que é episcopal, mas ao mesmo tempo tem uma certa, híbrida, né, no caso como falou, ela mescla um pouco os melhores de cada uma delas, porque o presbitério, por exemplo, o presbitério, quem decide não é o pastor, é o presbitério, então o pastor não tem autonomia, e se o presbitério não tiver com o pastor, eles podem tirar o pastor e trazer outro, e também o presbítero que é escolhido, ele fica 1 ou 2 anos, depois ele tem feito nova eleição e vai escolher outros presbíteros, que ele já não é mais presbítero. Então, biblicamente, a gente vê que presbítero é pastor.
Pastor é vocação, não é cargo, não é função que você escolhe. Quem escolhe os pastores é Deus, é vocacionado. Então, eu já não concordo com esse tipo. Agora, os batistas, por exemplo, tem um conselho da igreja congregacional, ele se reúne, o pastor é como se fosse um empregado também, porque ele manda um currículo, eles vão examinar os currículos. Por exemplo, eu até ouvi uma vez que se pegasse o currículo do apóstolo Paulo, eu acho que muitas igrejas não iam aceitar ele não. Prisões, né? Ex-prisioneiro, ex-fugitivo, né? E viajou por muitos lugares e falou muita coisa, então esse aí já era eliminado. Então o apóstolo Paulo em muitas igrejas não seria pastor. Então, mas por isso que quem escolhe pastor, quem vocaciona é Deus. Então fique tranquilo que a nossa igreja vai continuar sendo uma igreja que obedece à palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Deus abençoe. Obrigado ao nosso irmão Diácono Carlos por falar sobre essas coisas. E vamos manter a organização, né? Para terminar agora, senão daqui a pouco vai dizer, está desorganizado, né? Passou das 10. Né? Então vamos orar ao Senhor, abaixe a sua cabeça. Querido Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, que nós tivemos a oportunidade de estudar o nosso jeito de administrar a igreja, a tua igreja conhecer, Pai. Qual é e como funciona, segundo a tua palavra, uma igreja, que é a igreja de Jesus Cristo. Nós queremos que o Senhor nos ajude a cada dia melhorar, a cada dia, Senhor, sermos mais ministrados pelo teu Espírito Santo para aprendermos a tua perfeita vontade e vivemos neste mundo, Pai, fazendo o papel da igreja, que é evangelizar, é ganhar almas, é expandir o Evangelho, o reino de Deus nesse mundo, e que nós possamos ter essa função, sendo ela, Senhor, colocada em prática. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu esqueci de perguntar se tinha pergunta, mas já teve a pergunta, né? Já. Deus abençoe.